Vamos lá para a leitura do capítulo 3, a síndrome da Playboy. Estou com um problema, disse-me a jovem com um ar acanhado. Havíamos terminado uma reunião de oração realizada no horário de almoço de uma grande organização evangélica. Eu dera um breve estudo bíblico e encerrara a reunião. Quando a moça se aproximou de mim, pedindo que orasse por ela, eu perguntei: qual é o problema? Estou com um problema, repetiu ela, meio sem jeito. Eu falei: sem saber se ela me ouviu responder. E sobre o que deseja que eu ore? Ela contraiu o semblante e seus olhos se encheram de lágrimas. Não sei ao certo, respondeu gaguejante e mordendo os lábios. Mas estou com um sério problema. Minha irmã, falei com firmeza, mas procurando não ser ríspido. Nosso Deus lida com fatos específicos e não com generalidades. Terei prazer em orar por você, mas preciso saber a natureza do seu problema para fazer uma oração específica. Ninguém mais vai ficar sabendo, só eu e você. Bom, é que na verdade não sei bem qual é o problema, explicou ainda meio hesitante. Só sei que meu marido afirma que tem um problema. E o que o seu marido aponta como sendo um problema? Indaguei fazendo uma nova tentativa. Diz que eu não compreendo, explicou afinal, dando a impressão de estar agoniada. E o que é que você não compreende? De repente a moça desandou num choro incontínuo que parecia vir do fundo de seu ser. Ele tem uma porção de revistas no criado mudo. Falou entre soluços. A Playboy e várias outras revistas dessas com mulheres nuas. Disse que precisa olhar para elas antes de ter relações sexuais comigo. Precisa disso para se estimular sexualmente. Explicou em voz sufocada e com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Eu falei que achava que ele não precisava delas, mas ele respondeu que eu não a compreendo, que eu não o compreendo. Que se eu amasse, entenderia porque ele precisa dessas revistas e concordaria em que ele comprasse mais. Qual é a profissão do seu marido? Ele é pastor e trabalha com jovens. Fiquei parado ali, a olhá-la incrédulo, pensando no que acabara de dizer-me. Aquela irmã dizia que seu marido era pastor, trabalhava com jovens e tinha uma pilha de publicações pornográficas no criado mudo. Seu marido pode ser pastor, respondi com calma, mas também é pornógrafo. Ela ergueu a cabeça com um movimento brusco. Foi como se eu lhe tivesse dado um tapa no rosto. Ela nunca pensara que alguém pudesse afirmar que seu marido fosse pornógrafo. E, no entanto, pela sua conduta, ele era. Nessa nossa era moderna, não temos mais pecados, não. Temos problemas. Adotamos uma visão psicológica do Evangelho e, nesse processo, eliminamos a palavra pecado do nosso vocabulário. Certa vez, uma senhora me procurou com uma história muito triste. O marido, que durante muitos anos a maltratara bastante, afinal, havia abandonado e pedira divórcio. E ela, que era membro da igreja e há vários anos dizia cristã, agora se achava-se sozinha, se sentindo abandonada. Tempos depois, cedendo aos seus sentimentos, passou o final de semana com outro homem, numa cidade próxima. Que tinha necessidades biológicas, explicou. Agora estava em meu gabinete, perdão. Sabe o que você fez? Perguntei em tom severo. Ela levou um susto. O que é? O que quer dizer? Você é uma adúltera, repliquei. Ela regalou os olhos e seu rosto avermelhou-se. Sentia-se ofendida comigo por ter dito que ela era uma adúltera. Mas se havia cometido adultério, era adúltera. Entretanto, para ela, aquilo não era pecado, apenas um problema. Hoje em dia não falamos mais sobre pecados, falamos sobre problemas. É mais conveniente chamá-los de problemas, porque não precisamos tomar nenhuma providência. Se alguém tem um problema, os outros sentem pena dele
ou adota uma atitude compreensiva, ou então ele procura a ajuda de um médico ou um psicólogo e pronto. Mas se falarmos em pecado, aí já teremos de nos arrepender dele e abandoná-lo. Não foi à toa que Freud quis acabar com essa palavra. Nós modernizamos a linguagem bíblica e nesse processo evitamos encarar nossos pecados e com isso não tomamos as providências necessárias para a solução deles. De uma forma ou de outra, todos os nossos problemas são causados pelo pecado. Portanto, para a humanidade solucionar seus problemas, ela precisava de um Salvador. E foi precisamente por esse motivo que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados e propiciar-nos a solução dos nossos problemas. A disciplina na igreja é fraca, frouxa, e em algumas congregações nem existe. Mas o apóstolo Paulo foi incisivo nessa questão da disciplina. Ele afirmou que, se um homem se diz irmão, mas leva uma vida de pecado, não devemos manter comunhão com ele, nem mesmo almoçar em sua companhia. Não podemos ter nenhum tipo de comunhão com ele. Está em 1 Coríntios 5,11. Mas agora vos escrevo que não vos associais com alguém que, dizendo irmão, for impuro ou avarento ou idólatra, ou maldizente ou beberrão ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. E, ao contrário do que poderíamos pensar, tal atitude não representa hostilidade, mas um gesto de amor. É que assim como os céus são mais altos que a terra, assim os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Quando Paulo escreveu aquelas palavras, ele expressou o pensamento de Deus quanto à questão da imoralidade. Se uma pessoa que se diz cristã vive impunemente em pecado, em todos os privilégios de membro da igreja, e tem todos os privilégios de membro da igreja, ela não tem nenhum estímulo para reconhecer seu pecado, nem para confessá-lo e abandoná-lo. Para que modificar-se? Está vivendo em pecado e ainda assim é bem aceita pelos cristãos? Na maioria dos casos, quem está em pecado admite no máximo que tem um problema, ou que se trata de uma infelicidade. E se for submetido à disciplina, certamente vai protestar e vai reclamar. A tristeza segundo o mundo é quando sentimos ao saber que nosso pecado foi descoberto. A tristeza segundo Deus é o que sentimos por ter errado, e ela vem acompanhada do desejo de remover esse pecado da nossa vida. Só um parênteses aqui, isso aqui é uma grande chave, hein? A vergonha para o mundo é quando você é pego no seu pecado. E a vergonha para Deus, perante a Deus, é quando você não precisa ser descoberto. Você tem um arrependimento sincero, entendeu? E aí você fala, não, eu vou mudar, cara, eu não posso continuar assim. É esse que Deus se alegra. Se o apóstolo Paulo vivesse em nossos dias, iria contestar os humanistas seculares modernos, iria atacar as cidades dos pensamentos modernos que dominam nossa mente e obscurecem a verdade. A existência de espíritos enganadores e ensinos de demônios é um fato incontestável, e sua operação em nosso mundo hoje é de fácil comprovação. Estamos sendo enganados, sendo levados a pensar que temos problemas e não pecados. As doutrinas modernas, fruto da mente de gente que não possui a vida de Deus, ensinam que não há nada errado comigo, nem com você. A verdade, porém, é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Certa ocasião, saí para tomar um cafezinho com um pastor que enfrentara grandes lutas em tua igreja, e quase fora obrigado a deixá-la. O ministro de música tinha se envolvido em homossexualidade durante algum tempo, e alguns coristas tinham conhecimento do fato. E não só eles, várias outras pessoas sabiam também. Mas durante um bom tempo, ninguém disse nada. Tinham esperança de que alguma coisa acontecesse e a situação mudasse. Mas afinal o segredo vazou e acabou chegando aos ouvidos do pastor. Depois de orar muito e procurar apurar bem a verdade, o pastor afinal reuniu-se com o ministro de música para discutir a questão. O ministro confessou tudo,
Então o pastor foi direto e objetivo com ele. Já que é assim, você vai ter de decidir. Ou arrepende-se ou renuncia ao seu cargo. O homem pesou bem as implicações e tomou uma decisão mais cômoda. Não iria optar por nenhuma das propostas feitas pelo pastor. Passou a buscar um relacionamento mais chegado com os membros do coro, no intuito de conquistar a simpatia deles, e em seguida fez o mesmo com outros membros da igreja. Algum tempo depois, o pastor foi procurado por uma comissão de coristas. O senhor não está compreendendo bem a situação, pastor, disse o porta-voz do grupo. Ele está enfrentando um problema sério. Se nós lhe dispersarmos amor e compreensão, poderemos ajudá-lo a superar essa dificuldade. Vocês é que não estão entendendo, replicou o pastor. Se eles pensarem em amor e compreensão, ele não precisar arrepender-se de seu pecado, nunca conseguirá superá-lo. E assim a guerra foi declarada. Os membros da comissão passaram a influenciar outros membros da igreja, pondo mais lenha na fogueira e levando alguns a se posicionarem contra o pastor, a quem acusavam de não estar agindo com amor. Instalou-se na igreja um clima de turbulência. Houve uma sessão tumultuada e somente por intervenção divina o pastor foi mantido no cargo. O ministro de música saiu, levando consigo muitos de seus simpatizantes. Além disso, a igreja viveu um período difícil, mas Deus mostrou que a posição daquele pastor era a certa. Hoje, após enfrentar essa crise, ambos, a igreja e o próprio pastor, encontram-se mais fortalecidos. A sabedoria humana tem mutilado a verdade do Evangelho. No que diz respeito a pecado, a diferença entre a sabedoria humana e a divina é que a primeira tende a encobri-lo. Foi o que Adão tentou fazer no Jardim do Éden. Primeiro ele fez com um gesto simbólico, quando tentou ocultar sua nudez. Mas em seguida passou do símbolo ao fato. Na tentativa de encobrir seu pecado e justificar-se, jogou a culpa em Eva. Esconda-se, põe a culpa em outra pessoa, diz a sabedoria humana. E não precisa de muito esforço, né? A gente naturalmente é assim, terceiriza o problema, coloca a culpa nos outros, e desde do Jardim do Éden, né? E hoje a imperfeita sabedoria humana continua imperando. O caso Watergate é um clássico exemplo de encobrimento do erro em nossos dias. Aquele pastor resoluto, ainda que abatido, não permitiu que a sabedoria humana e o sentimentalismo interferissem na retidão divina. Não concordou em que se mascarasse o pecado sob o nome de problema. A psicologia ainda não produziu um tratado que apresente soluções cabais para o problema do ser humano. Deus escreveu o seu livro sobre salvação bem antes de esta começar a ser apresentada como uma forma de solucionar um problema. Deus ordena que obedeçamos a sua palavra, não é uma sugestão, tá? Ele ordena que obedeçamos a sua palavra. Ele não acata nada que contraria sua soberana palavra. Por mais que esteja na moda, ele não vê o menor valor na atual mentalidade social de que cada um deve viver como quiser. Aos seus olhos, é abominação e ordena, veja bem, ordena, não pede que nos arrependamos e lhe obedeçamos. Há uma enorme distância entre a sabedoria divina e a humana. O homem, com sua sabedoria carnal, elaborou seu próprio sistema de valores para satisfazer seus desejos. Olhando suas realizações, sua tecnologia espacial, seus finos ternos de corte elegante, publicações de alta qualidade como a Time, ele se julga muito sábio. Prega ou estuda filosofias que só levantam questões para as quais não tem resposta. Abraça uma ciência que zomba da criação, mas não oferece uma outra explanação, a não ser uma teoria não comprovada que alega ser o homem o produto final de uma evolução das espécies. Quem entre vós é sábio e inteligente? Indaga a Bíblia. Se pelo contrário tens em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem os vanglorio disso. Tiago 3, 13 e 14. A conturbação mundial que vivemos, com lutas, conflitos e dificuldades, é produto de nossa arrogância e da nossa sabedoria mundana.
E foi seguindo a sabedoria humana que toda uma geração de líderes passou a crer que quanto maior a dívida do país, melhor seria a condição de sua economia. Tal teoria levou os Estados Unidos à beira do caos econômico. Toda essa sofisticação da sociedade atual, que se assenta sobre a sabedoria do homem, só tem trazido discórdia, sofrimento e, no fim, destruição. O fato é que, no Éden, para cá, o homem não aperfeiçoou em nada a sua natureza. É verdade que adquiriu mais conhecimento técnico, mas sua natureza continua a mesma. Afirmar que a humanidade está melhor porque possui mais tecnologia é o mesmo que dizer que um canibal aprimorou-se porque agora come com garfo e faca. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, tratável, de plena misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Tiago 3,17. Essa é a sabedoria divina. A sabedoria humana, que a pregar cada um deve viver como quer, nunca irá conduzir à terra de Canaã. Enquanto não recebemos a sabedoria divina, nenhum de nós atingirá o máximo do seu potencial. Isso é duro, mas é verdade. Os namorados que vivem juntos sem ser casados, na realidade, estão praticando a imoralidade. O jovem de linguagem obscena, na realidade, é um maldizente. Deus não é um estaticista de semântica. Ele fala a linguagem do homem. A Bíblia diz as coisas como elas devem ser ditas. Pecado é pecado. Não é fácil entregar uma mensagem dessas. Para que o evangelho fosse pregado, foi preciso que Jesus Cristo morresse. Essas verdades têm implicações eternas. Certa vez no Texas, ouvi uma piadinha sobre um texano que morreu e foi receber a retribuição de seus atos. Entrou pelo portão, parou e se pôs a contemplar tudo detidamente. Instantes depois apareceu um guia que queria conduzi-lo à sua morada eterna. O texano virou-se para ele e disse: "Companheiro, eu não sabia que o céu era tão parecido com o Texas." "Não, meu caro", replicou o outro, "você não está no céu, não. Essa historinhazinha pode ser bem-humorada, mas tem o seu lado aterrador. A pessoa que não busca em vida a solução para os seus problemas e passa a eternidade sem Cristo, não vai encontrar uma solução de última hora, não. Aí ela irá reconhecer a seriedade do pecado, mas já será tarde demais. Seu pecado não será chamado de síndrome da Playboy, nem de necessidade biológica e nem de problema do homossexualismo. Meus amigos, precisamos começar a encarar seriamente a questão do pecado como homens. Precisamos ser protagonistas da nossa vida, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Uma vez que a gente terceiriza a nossa responsabilidade, a gente está colocando na mão de outra coisa, de outra pessoa, a solução dos nossos problemas. Amém?